Então só vou pedir aos irmãos que foram para a conferência em Contagem que vocês possam ser sucintos ou reduzidos naquilo que vão falar, mas que possam transmitir aquilo que o Espírito Santo pode tocar na sua vida naquele tempo lá, entendeu? Que pode ser também aquilo que o Senhor deseja que sejamos tocados aqui nesse tempo. Então esse tempo vai estar aberto para que os irmãos possam compartilhar daquilo que receberam da parte do Senhor. Amém? O Senhor nos conduza. Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui por livre e espontânea pressão, mas feliz. Eu queria chamar minha esposa para a gente ler um texto, porque eu estou só com o Novo Testamento, de Eclesiastes, falando sobre a questão do fim, o tempo e o modo. Porque o tema da conferência foi baseado em Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí em Eclesiastes capítulo 1, versículo 12, é isso? 8:5. Eclesiastes 8:5, que diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio discerne ou conhece o tempo e o modo. Então queria chamar a atenção sobre essa questão: discerne, conhece o tempo e o modo. E particularmente a minha carga foi falar sobre o tempo e o modo, baseado em Mateus capítulo 16, versículos 18 em diante, que eu queria ler rapidamente para os irmãos. Mateus, quando o Senhor concede a revelação a respeito de Cristo e da igreja. Nós temos na Bíblia, meus irmãos, muitos mistérios. Alguns mistérios ainda ocultos, nunca serão revelados agora. Porque segundo Deuteronômio 29:29, a Bíblia diz que as coisas misteriosas ou ocultas, elas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, a Bíblia nos fala das coisas reveladas. As reveladas são para nós. Por isso o Senhor disse assim, que Ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos deste mundo, mas Ele as revelou aos pequeninos. Deus só revela aos pequeninos. Se você se achar grande, você vai sair frustrado. Mas se você for pobre em espírito, o Senhor vai ter base para se dispensar para você. Na nossa caminhada nós temos percebido uma coisa, que há bênçãos individuais, mas a base da bênção individual, isto é, há coisas que você só vai receber na sua comunhão pessoal. Tem coisas que Deus só vai falar para você, e elas são para você, não é para a igreja, é para você. Amém? Às vezes os irmãos confundem aquilo que Deus fala com eles, e Ele quer impor essas coisas à igreja. Não, o que Deus falou com você é para você. Guarde em seu coração como Maria o fazia. Amém? Mas tem bênçãos que não são individuais, elas são coletivas. Você só vai experimentar essas bênçãos na comunhão, no relacionamento, na edificação da igreja. Amém? Então, se você é um crente individual, você não vai experimentar essas bênçãos coletivas, que você só as usufruirá na comunhão, no relacionamento. Por isso que Hebreus 10, capítulo 25 diz, não deixando de congregar, ou algumas traduções diz, não deixando de reunir como igreja, porque a igreja não é um prédio, a igreja são as pessoas. Amém? Ele diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Alguns já têm esse costume de não congregar. Antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Irmão, se tem uma geração que a qualquer momento vai contemplar o arrebatamento dos vencedores, a volta de Jesus, somos nós. Nós não estamos vivendo o fim dos tempos.
Isso já se passou. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Já se esgotou. Tudo está pronto. Tudo está se cumprindo. E nós, como servos de Deus, precisamos discernir o modo e o tempo. Quer dizer, primeiro o tempo. A Bíblia diz o tempo e o modo. O tempo. Nós percebemos aqui em Mateus 16, que ele diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam: um diz João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos grandes profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, que dizeis que eu sou? O mundo é confuso com respeito a Jesus. O mundo não sabe quem é Jesus. O mundo tem várias opiniões a respeito de Jesus. Você pode estar aqui nesta manhã e ter várias opiniões a respeito de Jesus, mas Jesus precisa ser para você nesta manhã o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Justificador. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E depois Romanos capítulo 5 diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então você nunca vai ter paz, você nunca vai ter uma consciência limpa, você nunca vai ter o vazio que você carrega preenchido, você nunca vai ter certeza de vida eterna, você nunca vai ter paz interior, até que você tenha um encontro com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o caminho para você que está perdido. Ele é a verdade para você que vive uma mentira. Ele é a vida para você que está morto em seus delitos e pecados. Por isso arrependa-se, creia, venha Jesus, porque Ele já está aqui pronto para lhe salvar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que acontece? Pedro recebe uma revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí o que acontece, meus irmãos? Nós percebemos que Pedro, dessa vez, ele acertou. Porque em geral Pedro nunca acertava. Nós sabemos muito da história de Pedro. Sempre que ele falava, e de repente ele falava uma bobagem. É igual a gente. Se a gente deixar que a gente fale demais, a gente termina falando bobagem. Por isso eu tenho que resumir o que eu estou falando. Mas graças a Deus o Pai veio em socorro de Pedro, e Ele também vem em socorro de nós. Amém? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aí o que acontece? O Pai soprou: Pedro, eu vou te ajudar. Pedro, eu vou te dar a revelação de quem é meu filho. Porque todo mundo aí disse um bocado de coisa, mas Jesus não é Elias, Jesus não é Jeremias, Jesus não é João Batista, nem mesmo algum dos profetas. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus está vivo. Ele pode salvar você nesta manhã. Ele pode libertar você esta manhã. Não há poder neste mundo que possa fazer frente a Jesus. Jesus é todo poderoso. O Pai lhe deu não alguma autoridade, não uma porção de autoridade. Ele diz: Ele me deu toda a autoridade nos céus e na terra. Então não importa qual o pecado que você carregue, não importa qual a escravidão que você vivencie, não importa qual o demônio que está lhe oprimindo, não importa seja qual for a situação, Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder para libertar você por completo. E aí os discípulos ficaram: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse: também eu te digo. Olha como Jesus fala: também eu te digo, porque Jesus é igual a Deus. Jesus é Deus. Amém. Nós cantamos aqui: disse o Senhor ao meu Senhor. Olha, são dois senhores, não é um só Senhor, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, Jesus disse: eu continuo a revelação. O Pai revelou o Filho, agora o Filho vai revelar a sua igreja. Ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, tu és uma pequena pedra, tu és um fragmento da rocha, e sobre a rocha, isto é, sobre a declaração, a revelação que você recebeu de mim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O tempo, o meu encargo foi falar: o tempo é tempo de edificar-nos,
tempo da edificação da igreja. Esse é o último chamamento de Deus para a sua igreja: sermos vencedores. Sabe o que significa? Se você tem problema com algum irmão, comece a consertar. Se você tem algum pecado doméstico, leve a Jesus, que Jesus pode lhe libertar. Seja qual for a situação que você tenha, faça a limpeza. Pegue a vassoura, o Espírito Santo, e varra. Amém? Jogue fora os ídolos. O Espírito Santo está aqui para isso. Amém? Glória a Deus. Que eu quero ser arrebatado na primeira leva. A leva, as primícias, os vencedores. Aí sabe o que acontece? O tempo é de edificar a casa de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Deixa eu fechar logo a Bíblia. Porque Deus não está fazendo outra coisa nesta terra, nesse universo. Deus não está fazendo outra coisa. Deus só está edificando a sua igreja. Deus não está edificando nenhuma denominação. Deus não está edificando nenhum ministério. Deus não tem propósito de manifestar e dar ibope a nome de ninguém. Porque na igreja, irmãos, eu já disse aos irmãos e repito, não há nenhuma possibilidade aqui de você fazer carreira eclesiástica. Aqui, outro dia um irmão chegou para mim e disse assim: irmão, eu queria ir lá na sua congregação. Eu digo: amém, seja bem-vindo. Ah, mas eu queria ir lá cantar, vender um CD. Eu digo: aí está ruim. Você não tem nenhum futuro lá. Porque lá as garrinchas, as arapongas cantam junto com o roxinol e a cotovia. E graças a Deus que tem os irmãos que servem ali na música, que ainda socorre a gente. Que às vezes um está para o norte, outro está para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. Só Jesus suporta. Mas 1000 vezes as garrinchas com a cotovia. E a gente observa uma coisa, irmãos, que na construção do tabernáculo não há tempo. Deus tinha 2 tribos, a tribo de Dan, que era a pior de todas, a que trouxe mais problema para Deus, e a tribo de Judá. Deus colocou um artífice da tribo de Judá e outro da tribo de Dan. Sabe o que significa? Que não importa se você é de nobre nascimento ou se você é do subúrbio, na igreja somos um. Na igreja não tem doutor, na igreja só tem pecador, salvo pela graça de Deus. Na igreja, o último cargo, última função, cargo não tem, última função é ser um irmão. A mais baixa função é ser um irmão. Na igreja só tem irmão. Você diz amém? Amém. E então isso é o fim, edificar a igreja. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra. Só que tem o inferno, irmãos, não tem só uma porta, tem várias portas. E aí o segredo é: qual o modo de edificar a igreja? Logo depois que Pedro tem essa revelação, ele tropeça. Ele é uma pedra, ele tropeça como pedra. Tu és pedra de tropeço. Que ele chega para Jesus e diz: não, Senhor, tem misericórdia de ti, isso nunca vai te acontecer. Quem é que estava falando? Satanás, desesperado, porque ele sabia que se Jesus fosse à cruz, ele seria esmagado a sua cabeça. E Jesus foi à cruz. E ele ficou tão desesperado que quando Jesus chegou à cruz, aí ele ainda usou as pessoas: desce, desce, se tu descer daí, eu vou crer em ti. Mentira. Graças a Deus que Jesus não ouviu, porque ele sabia do propósito de Deus, que era ele morrer por nós na cruz do Calvário. E aí ele nos dá 3 chaves. Estou terminando. Que é o modo. Que modo nós edificamos a igreja? Ele nos dá 3. Eu dar-te as chaves. Quem é que manda na porta? Desculpa, eu vou falar em espanhol. Por mais grande, por maior que seja a porta, quem é que manda na porta? É quem tem o quê? As chaves. Satanás tem grandes portas, o inferno tem muitas portas, mas meus irmãos, nós temos as chaves. Então nós mandamos nas portas do inferno. Nós temos autoridade, amém? Só, irmãos, que essa porta do inferno, ela se abre quando nós não negamos a nós mesmos, não tomamos a cruz e não perdemos a vida da alma. Toda vez que nós estivermos diante dessas portas, o nosso ego abre a porta para Satanás aparecer. Você sabe a minha história, a sua história, você sabe quantas vezes Satanás apareceu.
Quantas vezes Satanás quis trazer prejuízo para a igreja? E muitas vezes trouxe. Mas o caminho é de arrependimento, irmãos. Sempre nos arrepender. O caminho do cristão é um caminho de arrependimento. Amém? E aí, na hora que Satanás quiser aparecer para trazer prejuízo para a vida da igreja e para a sua vida, use a chave. Use a chave. Satanás está querendo aparecer, você chega lá, tchá, tranca a chave. Sabe como? Negando o ego. Aí Satanás vem do outro lado, diz, outra chave, que são várias portas. Tome a cruz. Amém? Aí Satanás não desiste, ele insiste, aí vem outra porta, você usa a chave. Perde a vida da alma, para que a igreja seja Então, o fim é a edificação. O modo é usarmos essas chaves para que Satanás seja trancafiado e a igreja permaneça debaixo da bênção do Senhor, sendo edificada. Por fim, irmãos, eu queria dizer, porque eu me esqueci, a bênção individual, ela só virá a você, se encontrar em você, a base, sabe qual é? Humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Portanto, humildade. Segundo, a bênção coletiva, Deus só dá, Salmo 133, quando Ele encontra em nós, unidade. Amém? Bênção individual, humildade. Bênção coletiva, unidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Realmente essa conferência, como as demais conferências, o Senhor ministrou palavras de edificação. Então, através do irmão Romeu, do irmão Pablo, do irmão Carlos, o Senhor ministrou palavras de edificação. Eu vou ser bastante sucinta, até porque o irmão Carlos já falou algumas coisas, talvez repetitiva. Quando o irmão Pablo, ele mencionou o tema das suas pregações, que seria ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, versículo 12. E aí, quando eu vi aquele versículo, eu fiquei sem entender, porque a gente cria, né, faz sempre um link desse versículo com aniversários, né? Quando alguém faz aniversário, sim, o Senhor ensine você a contar os seus dias. Mas quando a gente foi meditar, através da ministração do irmão, como esse versículo se descortinou e como ele traz riquezas nele, nos ensinando através de Eclesiastes 8:5, onde diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, o coração sábio é aquele que conhece o tempo e o modo de ser sábio. E o tempo, nós vimos que foi para edificar, é o tempo de edificar, o tempo agora é o tempo de edificar. Então, o modo, o irmão, eu já clareou mais para mim o modo. Quando o irmão compartilhou, eu não fiquei muito clara. Mas aí, quando o irmão Carlos compartilhou, eu pude tocar e entender que o modo é aquele que está nesse versículo que ele mencionou agora no final. Mateus 16, 24 e 25. O modo é: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, porque já estava falando da edificação, já estava falando para Pedro que aquela revelação foi a respeito da igreja de Cristo que ele teve e da igreja também que Pedro teve. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. E lá no versículo 25 diz: quem quiser salvar a vida, a sua vida, perdê-la-á, a vida da alma. Então, negar a si mesmo, tomar a cruz e negar a vida da alma. Aí eu me lembrei também do versículo que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E nós temos, assim, estudado junto com algumas irmãs há um bom tempo sobre a mulher sábia, de como se tornar uma mulher sábia. E muitas vezes a gente lê e vê nas ministrações, a gente vê que a mulher sábia e que edifica a sua casa
ela é uma mulher que nega a vida da sua alma. Então, aqui também fala sobre o ter um coração sábio. O coração sábio conhece o modo, e esse modo é o modo de também negar a vida da alma. Então, é tão simples, né? Tão simples no falar, tão simples no aplicar, mas o difícil é você fazer isso. Até mesmo aqui, agora, na reunião, nós fazermos isso, negarmos a vida da nossa alma. E a vida da nossa alma, ela sempre quer dois extremos. O extremo do liberalismo, né? Fazer tudo aquilo que a nossa carne, que é o que está, né? Nós temos espírito, alma, corpo, então tudo aquilo que a nossa carne quer, a nossa alma sempre tem tendência a atender. Ou outro extremo, que é do legalismo, da religiosidade. Então, criar padrões para que naquele padrão, se você não viver vestindo assim, fazendo assim, falando dessa forma, você também não estará dentro do padrão de Deus. Então, criar padrões extremos. Mas o Senhor tem a revelação. E essa revelação é sempre negar a nossa vida da alma. E negar tanto no extremo quanto no outro, porque Deus não é Deus de extremos. Deus é um Deus de equilíbrio. E Ele traz para nós palavras de equilíbrio. E essa conferência também teve a palavra do irmão Romeu, eu vou deixar para outro irmão compartilhar, para não delongar, mas que também foi de grande revelação a respeito dos salmos didáticos. E ele mostrou, inclusive, a cronologia desses salmos didáticos, que são aqueles que trazem ensinos para nós. E também fazendo uma correlação com a vida de Davi. Então, vou deixar para outro irmão compartilhar. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Pais amados, estou um pouco trêmulo, mas vou deixar aqui no Salmo 51. O Salmo 51, que diz assim, que o irmão Romeu ele pregou lá, para mim voltei mais crente, sabe, irmão? Quando você vai para uma conferência assim, Deus ele renova você. Você volta mais crendo naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que Deus tem dito para você, naquilo que Deus vai se revelar, sabe? E diz assim o Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei e fiz o que teus olhos é mal, para que seja justificado quando falar e puro quando julgares. Irmão, Davi, ele estava, como o irmão pregou, numa situação difícil para ele. Por quê? Ele estava ali, que ele tinha cometido um ato, um pecado, que ele estava ele encobertou aquele pecado, mas ele estava ali, irmão, com sua alma frita, estava angustiado, a angústia caiu sobre ele, o desespero, a aflição, e ele diz assim, ele escreve esse salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele já começou a se humilhar, irmão, diante de Deus, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Você tem pedido misericórdia a Deus? Nós acordamos hoje agoniados para vir nesse culto. Será que você disse: Senhor, tenha misericórdia da minha alma? Né? E Davi aqui, irmão, era homem segundo o coração de Deus. Homem que Deus falara com ele,
homem que Deus se revelou para ele, mas ele teve uma grande falha. Ele pecou contra Deus, ele errou, ele falhou, né? Mas Davi, ele reconheceu, irmão, que ele era pecador. Ele se arrependeu do ato que ele fez. Eu e você tem se arrependido hoje. Você já se arrependeu hoje, amados? Eu já se arrependi hoje do que eu fiz ontem. Fica uma pergunta para você. E ele falou mais aqui que o irmão pregou: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Cada dia, cada manhã, eu e você, irmão, tem que chegar diante do Senhor. Senhor, me purifique do meu pecado, apague as minhas transgressões, limpa-me. Essa é a nossa oração. Por quê? Porque nós somos pecadores, irmão. Nós pecamos contra o Senhor todos os dias. Ao acordar, ao levantar, nós estamos dando trabalho a Deus. E Deus sempre tem a misericórdia dele a cada manhã. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de eu não sermos consumidos. Por isso que você está vivo, irmão. Por isso que a igreja está viva. Porque Deus tem misericórdia de mim e de você. A cada manhã, as misericórdias do Senhor, ela se renova. E as suas misericórdias não têm fim. Você pode glorificar o nome do Senhor? Vou acabar. Estou um pouco nervoso, mas vou acabar, viu, irmão? Eu não gosto de falar muito, não. Estou nervoso. Ai, meu Deus. Contra ti somente pequei, e fiz o que em teus olhos era mal. Irmão, Davi era para estar no campo de batalha. Olha a importância do crente estar na presença de Deus. Davi era para onde está? No campo de batalha. Mas ele estava onde? No palácio. Estava de relax, estava de boa, né, irmão? Estava tirando uma folga. E o laço estava lá. O pecado estava lá. Ele estava desligado. Ele estava desapercebido, irmão. Muitas vezes nós estamos assim, desapercebido. Betseba estava tomando banho. E Davi, ele contemplou, olhou. Ele, veio de tirar suas vistas, ele começou a contemplar. Muitas vezes o inimigo nos pega assim, irmão. Você olha, Deus diz: vigie, rapaz. Você olha de novo, Deus: cuidado, moço. E Davi estava ali, irmão. Ele veio de sair fora. Ele começou a contemplar. O laço já estava preparado. Não é isso? Quantas vezes Deus tem falado: moço, vigie, irmão, meu filho, cuidado. Não, isso não vai pegar, não, é mínimas coisas. Aí você diz: não tem nada não, irmão, pegou, não tem nada não, irmão, isso é besteira, né? Não, irmão. Aí que dá o grande problema de uma grande tragédia espiritual na sua vida. As meninas, você entende? Isso não vai fazer mal, vai sim. Davi estava ali, ele estava ali sem, mas o laço estava lá. Ele caiu, ele pecou, ele errou. Foi tanto que ele já estava intencionado, irmão, que ele armou, ele arquitetou, e disse: põe Urias lá em frente de guerra, já preparando tudo. Muitas vezes nós somos desapercebidos e precisamos só mais um pouco de vigiar, irmão. Precisamos mais um pouco estar ligado com Deus. Aonde? Na sua casa você está ligado. No onde você está ligado. Aonde você passa, o inimigo está armando laço para nos derrubar. Mas só que o nosso Deus é conosco. É com você, comigo. É com cada um de nós, irmão. Mas o segredo do grande arrependimento é nos reconhecermos que somos pecadores, que erramos contra o Senhor, e dizer: Senhor, lava-me, purifica-me.
Eu quero ser crente de verdade. E Davi, ele falou: já estou acabando. Estou acabando. A primeira vez que eu fui, queria morar lá já, irmão. Já queria, apaixonei pela cidade. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, só para descontrair, irmão: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi, ele disse: ó Deus, cria em mim, Senhor, me dê um coração puro. Eu quero ser segundo o teu coração, como era antigamente, Senhor. Ele fez essa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. É eu e você hoje, irmão. Você tem que orar: Senhor, eu quero ter um coração segundo o teu. Um coração de amar, um coração de perdoar, um coração de verdade, sabe? Um coração que você perdoe e ame seu irmão como ele é. Eu estou acabando. E ele falou assim, o 12, estou acabando, irmão. Torna, dá-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. É o grande segredo da humilhação. Ele falou: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Porque, irmão, o maior presente não é prata, não é ouro, não é carro, nem apartamento. O maior presente que você tem é o Espírito de Deus dentro de você, irmão. Você pode ter o que for. Pode ter o melhor salário, pode ter a melhor casa, pode ter o melhor lugar para morar. Mas se você não tem o Espírito de Deus, você não é nada. É Ele que vai te levar ao arrependimento. É Ele que vai te levar a conhecer Deus. É Ele que vai te levar a você buscar o Senhor. E Davi falou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quem tem certeza da tua salvação hoje aqui, irmão? Dê glória a Jesus. Amém. Se Jesus voltar hoje, quem vai subir? Quem Jesus voltar hoje aqui, você sobe? Levante sua mão aí. Poucos têm certeza. Eu tenho. Eu subo. Irmão, seja na área do anjo, seja nas abas das vestes dele, eu vou. Porque o crente, irmão, ele tem que ter a certeza da salvação. Não adianta você estar aqui: eu creio, eu não creio. Eu vou, eu não vou. Irmão, você tem que crer que Deus já te salvou. Você tem que crer que Deus, ele já te carimbou para a salvação. Aí eu não sei, não tenho certeza, eu estou indo, sabe? Não, o crente tem que ter a certeza daquilo que Deus já colocou na sua vida, que é a certeza que um dia você vai sair da terra e vai morar com ele. Tchau, irmão. Anderson entendeu o recado de Renato. Irmãos, acho que uma expressão que o irmão usou aqui talvez transmita a ideia daquilo que acontece quando a gente volta de um momento como esse, né? Voltei mais crente. Acho que isso é uma ideia que talvez esteja dentro daquilo que é a proposta da conferência, né? Nos levar a um conhecimento mais pleno da pessoa do Senhor, conhecê-lo mais e aprofundar a nossa vida com Ele. Como já foi dito, 3 irmãos estiveram compartilhando a palavra, e um deles foi Pablo, o Carlos e também o Romeu. E cada um teve assim uma porção do que Deus colocou no coração deles para falar. Quando a gente vem ruminar,
a gente não vem fazer uma pregação de tudo, mas a intenção é falar daquilo que Deus colocou ali, porque você ouve bastante, portanto não é possível você trazer tudo, até porque nós estamos aqui para falar um pouco, não é muito daquilo que nós ouvimos. Quando Pablo iniciou a pregação, ele falou que o lugar que nós estávamos chamava Sítio Imperial. E para chegar lá, se você fosse talvez a primeira vez, você ia se bater um pouquinho, porque você sabe como são esses sítios de retiro, né? Você tem que passar um bocado de curva e um bocado de lugar, e realmente tem alguma dificuldade para chegar. E o irmão colocou no carro dele, no Waze, o endereço, mas você sabe que o Waze às vezes ele dá uma falha e vai jogar você lá no negócio no sul, ele joga você no norte. E aconteceu isso com o Pablo. E ele tomou esse exemplo para ilustrar uma situação que ocorre conosco. Às vezes nós estamos tomando certos caminhos, né? Uma vez Jairo falou conosco acerca de paradigmas. Nós temos determinados paradigmas na nossa vida, e nós tomamos, por conta dessas ideias, nós tomamos certos caminhos, e às vezes acontece exatamente o que aconteceu com o irmão lá no Waze. Eu me lembro que eu também conversei com Ezequiel. Ezequiel não estava hospedado lá no local, estava indo e voltando, e do local que ele estava para o local da conferência, parece que eram 3 ou 4 quilômetros. Ele me disse: eu rodei 50 quilômetros para chegar aqui. Puxa, 50 quilômetros significa que ele deu muitas voltas para chegar naquele lugar. Isso mesmo também, algo parecido aconteceu com Pablo. E quando a Bíblia fala em Salmos capítulo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, eu imagino que a Bíblia está querendo dizer: usa o Waze corretamente. Você entende? Descubra o caminho correto, para que você não fique dando voltas. Então, quando você vai para o Velho Testamento, foi exatamente o que aconteceu com o povo lá. A jornada para chegar em Canaã era de quantos dias? 11 dias. Mas quanto tempo o povo passou? Algumas traduções falam 40, outros 39, né? Mas 40 anos eles ficaram lá. 40 anos o povo passou no deserto, e você e eu, nós sabemos que uma parte do povo não entrou em Canaã por causa da desobediência. Não é isso que está lá? Eles morreram no deserto. Irmão, isso pode estar acontecendo hoje. Deus mostra o caminho para nós, ou às vezes nós não estamos enxergando direito, e portanto estamos dando volta por conta disso. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, nos dando um coração sábio. E eu digo para você, não menosprezando de forma nenhuma, não me entenda mal, os demais irmãos que pregaram, mas aquele primeiro momento que o nosso irmão Pablo, Deus complementou, não tenha dúvida disso, mas a primeira mensagem que ele deu, eu falei para os irmãos, talvez se esse encontro terminasse aqui, de alguma maneira já estaria satisfeito com o que Deus já falou, porque Deus, Ele quer nos conduzir. Sabe o que é essa expressão que o irmão falou, o Anderson, aqui há pouco, de voltar mais crente? Nós precisamos, irmãos, deixar que Deus aprofunde a obra dele na nossa vida. Nós precisamos permitir. E você sabe que Deus é muito educado, Ele não vai invadir ninguém. Ele quer trabalhar conosco, e Ele quer trabalhar com o seu consentimento. Ele quer que você diga sim, Senhor. Sobre tomar a cruz, nós precisamos dizer sim e amém ao Espírito Santo. Isso não é algo impositivo, não é alguma coisa que diz que tem que tomar e vai e acabou. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Deus quer aprofundar, né? O irmão Romeu, quando ele falou sobre Davi no Salmo 51 e no Salmo 32, ele disse que
aqueles aspectos de arrependimento, de ser lavado, de ser purificado, são questões que precisam estar se repetindo na nossa vida. E o arrependimento, ele não é algo que aconteceu, é claro, Carlos estava falando aqui, pregando o evangelho há pouco, aqueles que estão aqui que porventura não tenham se arrependido ainda, hoje tem essa oportunidade de se arrependerem e crerem em Jesus. É um convite para vocês. Mas esse arrependimento não é aquele momento da conversão ali e acabou. Deus vai repetir e aprofundar a história do arrependimento na nossa vida até o dia de Cristo Jesus. É uma necessidade nossa, porque é o que nós somos. E Davi vai dizer: eu nasci, o que é que ele diz? Tu lembra? Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então quando olhamos para nós não achamos nada que vai valer alguma coisa, irmão, e Deus vai aprofundar esta obra. Por isso que eu disse que o falar do nosso irmão aí, o Anderson, tem a ver com o sentimento da conferência, de voltar mais crente, de deixar Jesus trabalhar em nós, e aprofundar a obra da cruz, e deixar que a palavra, ela seja levada ao mais profundo do nosso ser, de maneira que Cristo possa ser formado em nós. Irmão, eu vou concluir aqui o que eu queria dizer, a nível de ruminar, dentro do livro de Efésios, capítulo 5, você pode pegar para acompanhar, mas eu vou citar para você. A Bíblia diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Eu diria que essa é a versão do Novo Testamento de ensino a contar os nossos dias. Vede prudentemente como andais. Irmão, a igreja no Velho Testamento, eu falei igreja no Velho Testamento, né? Mas podemos falar assim, igreja que eles estavam olhando para frente. A igreja no Velho Testamento, a igreja no Novo Testamento, ela foi avisada pelos profetas, ela foi avisada pelos homens de Deus. O Senhor falou, até o momento em que a igreja não ouviu, os servos não ouviram, então o Senhor teve que disciplinar. Irmão, Deus continua falando, Ele quer aprofundar a obra em nós. Nós precisamos ouvir de forma solene a palavra de Deus. Nós precisamos guardar o nosso coração. Sabe uma coisa que acontece conosco? É que nós terminamos de ouvir uma mensagem dos céus, uma mensagem tremenda, e quando saímos da reunião, que nos guarde o Senhor de entrarmos nesse caminho, nós ficamos de forma frívola, brincando, fazendo certas coisas que quebram todo o espírito da palavra que nós ouvimos. Irmão, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia está dizendo que o Senhor já deu, Ele não vai dar. Sabe, Anderson, a gente não pode dizer que é vencedor ou que vamos reinar com Cristo, mas como o irmão Stephen falou, nós temos esperança. Nós temos esperança que talvez nós possamos estar entre esses alguns que irão subir, mas existe um peso nessa palavra. A salvação é eterna, ninguém a perde, o Senhor já deu, mas sobre reinar com Cristo devemos ter esperança, mas essa esperança deve gerar alguma coisa em nossa vida. Essa esperança deve nos mover em direção a Ele, permitindo que a palavra que temos ouvido, ela possa penetrar até o ponto que Ele quer fazer em nossas vidas. Irmão, o Senhor está nos chamando para seriedade. O Senhor está nos chamando para sermos crentes de verdade. Amém, Anderson? Que o Senhor nos desperte. Cada momento, cada oportunidade. Quando você vem ao partir do pão, qual é a sua atitude? Essa é a reunião mais solene. Todas as reuniões são solenes.
Todas as reuniões são importantes, mas essa reunião é a reunião em que ele estabeleceu em memória dele. Qual é a sua atitude? Você fica lá fora, distraído? Ou você vem a ela de forma reverente? Deus está ali. Eu não posso fazer de qualquer forma. Eu não posso agir de qualquer modo. O Senhor está vendo tudo isso. E quando Ele voltar, Ele vai dizer: eu vi a sua atitude. Ele vai dizer para você, para entrar no reino, ou vai dizer para você: eu não te conheço. A atitude que você tem tido é uma atitude desrespeitosa para comigo. Portanto, você não tem condição de entrar no meu reino. Então, o chamado de Deus não é o chamado para que sejamos como crianças, levadas de um lado para o outro, mas é que sejamos pessoas maduras. Levante sua cabeça, irmão. O que Deus tem investido em nós é muito caro. O valor é altíssimo. E a gente às vezes está no rico e abastado. Eu não preciso. O que Deus tem falado conosco, não é só na conferência não, Deus já tem falado aqui. É um investimento elevado. É grande investimento. Tem um preço isso. Primeiro o preço da própria vida do Senhor. Depois, daqueles que têm pago o preço para comer da palavra e trazer para os seus filhos. Qual é a consagração? Qual é a resposta que você tem dado? Qual é a sua atitude? É hora de responder, irmão, ao Senhor. É hora de responder a Ele de forma positiva. O Senhor não quer que a gente faça coisa grande, não. O Senhor quer que a gente entregue o nosso coração a Ele e permita que Ele trabalhe em nós. Essa é a maior obra. A maior obra não é fazer aquilo ou aquilo outro, é deixar que Deus forme Cristo em nós. Que o Senhor nos conceda a graça. Amém, irmãos. Uma das coisas que me chamaram a atenção nessa conferência, o irmão Pablo, quando iniciou, o Marcelo colocou, falou algumas coisinhas que me chamaram muita atenção. Ele falou que precisamos ter uma experiência pessoal e individual com o Senhor, e intransferível. Precisamos ouvir o Senhor. São dias muito difíceis. Ele também colocou: se não entendermos, ou se nós não discernirmos em que tempos estamos vivendo, seremos tragados pela apostasia. Se nós não discernirmos, não tivermos um tal relacionamento com o Senhor, aquele relacionamento que nos leva mais para Ele, para nós o conhecermos, e Ele nos ajudar a compreender, pode ser que nós já estejamos, sem perceber, dentro da apostasia, porque nós não discernimos aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Tem outras coisas aqui que eu queria ler, mas eu vou me prender a um outro assunto também que Romeu colocou, que me chamou também muita atenção, por conta do tempo. Ele colocando aquele assunto ali de Davi, o pecado de Davi, aquelas consequências, falou Salmo 51 e tal, mas uma coisa que me marcou, que ele disse assim: irmãos, e nós temos visto na Escritura, o Senhor perdoa-nos os nossos pecados, mas Ele não nos inocenta, e nós não podemos brincar com isso. As consequências virão, e às vezes nós estamos brincando com o pecado. E quando nós vamos ao Senhor, que de fato, de realidade, nós nos arrependemos, Ele nos perdoa, mas também nos dá graça para passarmos pelas consequências do que nós criamos. E às vezes, senão nós iremos ficar levianos com o pecado. O Senhor perdoa, você se arrepende de fato, mas Ele vai nos dar a graça para suportarmos as consequências. E às vezes nós não queremos, mas nós precisamos temer
ao Senhor. E nesses dias que nós estamos vivendo, que o Senhor nos ajude a estarmos diante dele e buscarmos investir, com a ajuda do Espírito Santo, o nosso tempo em um relacionamento significativo. Precisamos conhecer o Senhor, precisamos abandonar às vezes nosso nível de vida e às vezes o nível de relacionamento que temos com o Senhor, o tempo que nós temos investido, às vezes com as outras coisas que estão conflitando, estão dividindo o nosso coração com o Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Senão, como o Marcelo bem colocou, naquele dia nós podemos sair envergonhados da presença do Senhor, porque nós não temos investido o nosso tempo como nós deveríamos. Que o Senhor nos ajude. Segunda Pedro 12, né? Segunda Pedro 1:12 diz. Segunda Pedro 1:12 diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Primeiro foi Pablo, compartilhou, depois Romeu, depois Carlos. E quando os irmãos começaram a compartilhar, eu lembrei desse texto, né, de Pedro. Ou seja, o Senhor está repetindo o que Ele tem nos falado. Marcelo tocou até aqui. O Senhor tem falado conosco, não só nas conferências, mas o Senhor tem falado conosco aqui também. O Senhor tem falado conosco todos os dias, nosso dia a dia, em casa, né? Então, quando os irmãos, né, começaram a compartilhar, eu lembrei dessa passagem. O Senhor veio mais uma vez trazer lembrança daquilo que Ele já nos falou. Então, assim, para mim, não houve nada de novo, né? Porque tudo se resume, né, na cruz, né? A vida do ego vai ser quebrantada, como nossos irmãos já compartilharam, né? Negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, seguir após o Senhor. Então, tudo se resume no quebrantamento. E, embora para mim nada foi novo, mas, como eu disse antes, né, nós voltamos renovados, sim, né? Não só na conferência, mas numa reunião de oração, numa reunião da palavra, na reunião do Partir do Pão, né? Nós somos renovados. Claro que a gente sabe que conferência é outra coisa, né? Irmãos de vários estados e tudo mais, de outros países. E eu gostaria só de... Eu ganhei com o compartilhar dos 3 irmãos, mas eu queria só pincelar algo que eu ganhei através do compartilhar do nosso irmão Carlos, né? O Senhor falou conosco através dos 3 irmãos. E, embora não seja novo, mas foi novo, né? O Senhor, Ele se renova, Ele fala conosco de várias maneiras, através da mesma palavra, né? Aí, Mateus 16, né? 21, né?
Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, em cima dessa passagem, o irmão comentou o seguinte: como pode a criatura, se eu te errar, cara, até me conserta aí. Como pode a criatura repreender o Criador? Como pode o pecado repreender o santo? E a ignorância repreender a sabedoria, Aí eu fiquei assim, meditando quando nós procuramos os irmãos, às vezes para ter comunhão, porque a gente está precisando de uma ajuda, ou até mesmo quando a liderança vai em busca de alguns irmãos, para ajudar. E às vezes no relato de nossas queixas, às vezes o irmão que está nos ouvindo detecta onde está o problema. Aí você começa a aconselhar aquele irmão, aquela irmã, E aí aquele irmão diz: mais isso, mais aquilo, Comigo contou até sua experiência também, Mas isso, mas meu problema não é igual ao seu, mas fulano não é igual a ciclano, mas você não é casado com fulano, mas você não sabe quem é ciclano, e mais. O irmão ou a irmã te procura para ter comunhão, porque precisa, e você detecta e começa a aconselhar no Senhor. Às vezes conta a sua experiência, não para que o irmão ou a irmã faça igual, te copie, mas o irmão quer te mostrar que seu problema, que era também difícil, o Senhor resolveu, pode resolver. Às vezes, para nós, para o Senhor resolver nossos problemas, na maioria das vezes, tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo dói. E às vezes a gente quer que o outro, faça isso. Tem situações em nossas vidas que a gente realmente tem que levantar e dar um basta. O Senhor espera isso de nós. Mas tem outras coisas que nós temos que negar a nós mesmos. E, para mim, isso foi novo. Em que sentido, irmãos? Quando você busca uma ajuda, quando nós buscamos ajuda, precisa de comunhão. Você começa a relatar seus problemas, ou os irmãos buscam você, para tentar ajudar você na sua restauração. E começa a dar conselho a você na palavra. Aí você diz: mais isso, mais assim, mais aquilo. Você resiste, A palavra mais conhecida que nós temos ouvido que nós resistimos. Mas o para mim que foi novo é quando você resiste e você está dizendo: Deus, você está errado. Isso para mim foi novo. Senhor, você está errado. Aos nossos olhos naturais, a gente está cheio de razão, a gente tem razão, Mas quando o irmão, ele não tocou nesse assunto, ele só falou isso, Pode a criatura repreender o Criador, o pecado repreender o santo, a ignorância, a sabedoria, mas nós fazemos isso, Quando nós somos exortados, ou admoestados, ou repreendidos, e a gente resiste, A gente está dizendo: o Senhor está errado, o Senhor está errado. Não é o irmão, não, que o irmão está te aconselhando na palavra, ou seja, uma comunhão entre os santos comum, a liderança, Então, quando a gente resiste, eu fiquei assim: Senhor, nós estamos dizendo, o Senhor está errado. E eu vi, irmãos, o quanto isso é grave. Resistir não é só apenas resistir. Claro que a gente sabe que quando a gente resiste, a gente perde. Mas quando a gente resiste, a gente está dizendo ao Criador, estamos dizendo ao perfeito, Estamos dizendo da sabedoria, que é o Senhor. O Senhor está errado. O Senhor está completamente equivocado. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus, é bom ver os irmãos. Eu me aventurei com o Rogério de carro. Não é mole não, mas é muito bom.
Literalmente eu dei uma volta para chegar aqui. Eu desci ali, mas o Senhor disse: vá. Eu trouxe uma marmitinha, vou abrir aqui para os irmãos. Amém? E eu, particularmente, foi uma conferência para mim especial, porque as duas vezes que eu vi o irmão de Salvador compartilhar, eu estava. Uma vez os irmãos convidou o irmão Técio para compartilhar, eu estava lá. E dessa vez eu também estava quando o nosso irmão Carlos compartilhou. E foi uma benção. Eu não posso falar tudo. O Renato está aqui na minha frente. É bem rapidinho que eu vou falar para os irmãos. O irmão estava falando de Davi, e nós conhecemos a história de Davi, que nos dias em que os reis deviam estar guerreando, Davi almoçou, diz o texto que ele almoçou, dormiu um pouco e foi passear no palácio. E aí ele viu uma mulher bonita, Betseba, e cobiçou, porque era uma mulher bonita. Só que Davi, antes de cometer o ato, ele perguntou: de quem é aquela mulher? E alguém disse: é de Urias, o Heteu. Irmãos, todas as vezes que nós estamos à beira de cometer um pecado, o Senhor vai acender uma luz. Vocês sabem o que significa o nome Urias? Em Deus a luz. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo: ó, não faça nada, Davi, que não vai ficar encoberto. O Espírito Santo está aí, irmãos, para sempre acender essa luz. O nome Urias significa em Deus a luz. Tudo que somos, tudo que viemos a fazer é na luz. Se fizermos algo em oculto, vai ser revelado. Mas Davi foi adiante. Davi não ouviu o primeiro aviso de Deus. E aí ele cometeu o ato. E passou um ano. E nós conhecemos a história que ele mandou colocar Urias na linha de frente. Urias foi morto. Derramou o sangue de um homem que era um luzeiro diante de Deus. E aí Davi ficou ali se angustiando, que ele em Salmo 32 fala que ele diz: enquanto eu calei, os ossos dele se... Então ele ficou angustiado no palácio. Mas Deus levantou Natã para ir avisar Davi. O bom é que Deus, ele é o Deus da segunda chance. Deus sempre está nos dando chance. E Natã é um homem de coragem. Natã era um homem que não falava o que as pessoas gostavam de ouvir, mas falava o que as pessoas precisavam ouvir. E Natã foi a Davi e contou uma história. Eu só vou ler, e essa história está no capítulo 12 de 2 Samuel. Eu só vou ler um versículo. Versículo 4 do capítulo 12 de 2 Samuel. Natã, ele desenrola essa história para Davi. E vindo ao homem rico, um viajante. Davi era esse homem rico, mas veio um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre. Nesse caso aqui, o homem pobre era Urias, e a cordeira de Urias era a sua esposa. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera. Algumas versões diz o hóspede. Irmão, observe que aqui antes era um viajante, era um peregrino. Aqui se tornou um homem, criou-se uma estrutura. Aí você pergunta: mas Davi não preparou aquela ovelha para o viajante, preparou para ele. Quem é esse viajante? Isso me chamou muita atenção quando o irmão Romeu explicou isso. O viajante é o desejo. O viajante é a cobiça, é a paixão. Muitas vezes os desejos, a cobiça, a paixão, ela vem como um peregrino. E o que eu entendo com isso, o que o Senhor me diz para mim, diz para você, irmão: não hospede o viajante, não dê lugar. Olhe só que aqui criou-se já uma estrutura. O desejo vem como um viajante, deixe ele ir. Assim como ele vem, ele tem que ir. Não hospede, não alimente. E esse foi o erro de Davi. Ele hospedou aquele viajante, deixou aquele viajante criar a estrutura. E aí, por causa do seu desejo, ele levou ele a cometer uma atrocidade, matar um homem de Deus e ainda adulterar. Amém, irmãos? Jesus abençoe a todos. Amém.
Paz, irmãos. Tenham paciência comigo, eu estou tremendo dos pés à cabeça. Primeiramente, irmãos, o processo até eu ir para a conferência foi muito ansioso para mim, porque eu tinha perdido já as esperanças de ir para Minas, né? Nós vimos as condições e já estava resolvido, né, na minha cabeça que não ia mais, eu tinha perdido as esperanças. Eu fiz Senhor, faça a tua vontade. Mas depois de um tempo, o Senhor maravilhosamente abriu suas portas e o Senhor concedeu que eu pudesse ir. Graças a Deus. E Ele conseguiu resolver todas as coisas, tanto em relação à data, para não colidir com coisas do curso e etc. O Senhor resolveu todas as coisas perfeitamente, porque Ele é maravilhoso. E, de fato, se eu não tivesse ido, eu teria me arrependido muito, porque foi muito rica a palavra que os irmãos falaram através de cada um dos irmãos. O Senhor falou através de cada um dos irmãos. Eu ganhei muita coisa, mas eu vou trazer apenas algumas coisas que tocaram o meu coração. Irmão Pablo, ele falou sobre nos esforçarmos demais por coisas que sabemos que serão destruídas. Nós temos consciência do Apocalipse, nós temos consciência de que tudo isso aqui é vazio e passageiro, mas mesmo assim nós continuamos a nos empenhar pelas coisas do mundo, nós continuamos a colocar nosso coração e nosso sentimento nas coisas do mundo. E o Senhor, Ele nos leva a criar esperança nele e não nas coisas desse mundo. Então Ele falou assim: não coloque a sua esperança em algo que se pode perder. Outra coisa que Pablo falou é que nós lemos a palavra, mas nós não permitimos que ela nos leia. Quando nós lemos a palavra, nós podemos perceber os nossos caminhos. E muitas vezes a gente lê só por ler, mas não permite que sejamos corrigidos. E ele falou também sobre o vaso e o oleiro, e ele fala que o Senhor, Ele não nos critica porque nós somos imperfeitos, porque nós estamos quebrados, porque nós estamos tortos. Mas Ele nos critica porque muitas vezes somos um vaso endurecido e não permitimos que o Senhor faça a sua obra. Um vaso, ele só pode ser trabalhado se ele estiver mole, se ele estiver de acordo com o oleiro. E muitas vezes nós nos endurecemos, não permitimos o trabalhar do Senhor, não permitimos o trabalhar da cruz. Outra coisa também é que tem um hino que nós cantamos lá, foi acima de todos, acima de tudo está o Senhor. E aí ele fala uma parte: tu reinas sobre nós. Naquele momento que eu cantei aquele verso da música, ficou muito forte no meu coração. Nós cantamos essa música, nós cantamos de toda a nossa alma, muitas vezes é na alma mesmo e não no espírito, porque cantamos tu reinas sobre nós, mas em nossa vida está totalmente fora do senhorio do Senhor, nossa semana está totalmente fora do senhorio do Senhor. E foi exatamente o que Pablo falou no compartilhar dele depois de que cantamos. E sobre o que o irmão Romeu falou, ele falou sobre os salmos didáticos, que são os salmos de ensino. Então, eu queria só ler 2 versículos, que é Isaías 54, 13, que ele fala: todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. E também Isaías 50, versículo 4, que fala o seguinte: o Senhor Deus me deu uma língua de sábios, para que eu saiba como animar com as palavras ao que está cansado. Despertará todas as manhãs, despertará meu ouvido, para que ouça como os discípulos. Então, o Senhor, Ele quer nos dar um coração, quer que tenhamos um coração de discípulos, um coração de eruditos, que é aqueles que aprendem do Senhor. Então, o que marcou também no meu coração é que esses salmos didáticos são salmos que falam sobre a experiência espiritual. E a experiência espiritual é algo ascensional. Muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que eu estou passando por isso de novo? Mas a diferença é que às vezes passamos pela mesma coisa, só que em níveis diferentes. Porque é como se fosse o redemoinho que o irmão Romeu falou, comparando a Jó. O redemoinho que é uma espiral, são níveis diferentes, até que chegamos à estrutura que o Senhor quer. Então,
Ele falou que essa experiência espiritual, ela tem o processo de arrependimento, perdão e justificação. E arrependimento, segundo ele falou, não é um ato, mas uma condição, um espírito de não sou, não posso e não tenho. Que o Senhor nos guarde e nos ajude. Então ele falou do Salmo 51, que eu queria ler com os irmãos. Salmo 51, 1 e 2. Tem piedade de mim, ó Deus, conforme tua misericórdia, conforme a multidão de tuas piedades, apaga minhas transgressões, lava-me completamente de minha maldade e limpa-me de meu pecado. Nesses 2 versículos, ele destrinchou 6 palavras que ele chamou de 2 tríades. E eu queria trazer o significado para compartilhar com os irmãos, que foi algo que me tocou muito. Ele falou que a primeira palavra é apaga, aqui, de tuas piedades e apaga minhas transgressões. Ele deu o significado de que apagar como se fosse borrar. Apaga meu pecado dos arquivos no céu. Ele falou que há uns arquivos no céu onde está escrito todos os nossos pecados. E ele pede ao Senhor, Davi, que apague o pecado dele desses arquivos escritos. Outra palavra é lava-me, que ele fez uma analogia com antigamente, quando as mulheres lavavam as roupas e batiam na pedra para que saísse toda a mancha. Então ele comparou essa palavra lava-me a tirar toda a mancha e através do bater na pedra. E então nós precisamos permitir que o Senhor nos lave, mesmo que doa. E também ele falou purifica-me. E ele falou que é difícil traduzir essa palavra tanto no inglês quanto no português, mas nós podemos ter o sentido dela, porque não dá para traduzir literalmente. O sentido dela é despeca-me. Despeca-me é como se eu nunca mais tivesse pecado, como que eu tivesse um senso de que nunca tivesse cometido este pecado. E é esse o objetivo que o Senhor quer trazer para nós. E outras 3 palavras foram transgressões, iniquidade e pecado. E transgressões é uma rebelião, desobediência específica, uma culpa atrelada à transgressão. E ele pede para que isso seja apagado. Essa palavra transgressão está relacionada à paga. E iniquidade está relacionada à perversão, distorção. E é onde o Senhor pede que ele seja lavado. E pecado, que é algo muito interessante, que é a primeira, ele diz que é o primeiro ensino do Senhor na experiência espiritual, o que é o pecado, e ele traz como pecado é um erro de meta, é um erro de alvo e propósito. E o engraçado é que é um erro estúpido, porque o alvo está ali claramente e você erra estupidamente. É como se fosse uma corrida de São Silvestre, como o irmão falou. Você está na corrida de São Silvestre, você se preparou o tempo inteiro para estar ali correndo e chegar à linha de chegada que está bem clara onde está. Mas é como se desse a largada e você virasse as costas e corresse no sentido contrário. É dessa maneira que agimos e é dessa maneira que é o pecado. Então, lendo aqui Salmos 51 para fechar, 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova um espírito firme dentro de mim. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude.